nome é Cláudia Herber e este é o podcast Olhos no Mar. Hoje chegamos ao episódio número 10 e eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma jovem cientista que eu conheci logo que eu cheguei aqui em Portugal e com quem eu tenho o prazer de estar trabalhando desde então. Eu vou chamar aqui a Yolanda Silva para se apresentar e falar um pouco sobre essa vida de cetóloga que ela está iniciando. Olá, Yolanda, bem-vinda. Olá, muito obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz por saber que querias que eu participasse no teu podcast. Pronto, como disseste, eu ainda tenho 25 anos, portanto, estou a começar esta vida de cetóloga e vida de observadora de golfinhos. Sou de Lisboa. No entanto, fui para o Algarve estudar, foi onde tirei o meu curso de Biologia Marinha. Atualmente voltei para Lisboa para tirar o mestrado e foi quando também te conheci, há mais ou menos um ano, já está a fazer um ano, pensando bem, passou muito rápido. É no mestrado que consegui ter então esta oportunidade de observar os golfinhos aqui de perto e então começar a minha carreira enquanto investigadora. Muito legal. Esse projeto é muito bacana, o Observatório dos Golfinhos do Tejo. Daqui a pouco a Yolanda vai contar um pouco mais sobre a metodologia que a gente desenvolve, mas é um projeto que é muito importante, porque a gente está fazendo a observação, a monitoração, ou monitoramento, como a gente diz no Brasil, de golfinhos numa área muito urbana. Então é muito interessante a gente poder verificar que esses animais eles estão convivendo com todo um impacto antropogênico, com todo um ambiente que já foi transformado e mesmo assim esses animais eles estão ali e a gente tem feito muitas observações. Mas antes de entrar no Observatório dos Golfinhos do Tejo, conta pra gente assim, o que te levou a querer ser uma cetóloga? Golfinhos, desde que eu me lembro, mesmo era muito pequenina e era o animal que eu sempre fui apaixonada. E o meu quarto era cheio de imagens ou daquelas pequenas esculturas. Então eu acho que se calhar o destino já estava traçado antes mesmo de eu se calhar saber andar. E é uma paixão grande, sempre quis conhecer mais e foi mesmo por causa deles que eu quis estudar Biologia Marinha. Pelo caminho houve algumas paixões noutras áreas, mas eu sempre soube que eu ia voltar aos cetáceos. Acho que lá no fundo sempre soube que era aquilo que eu queria fazer, eu queria estudá-los, queria conhecê-los, queria vê-los de perto e de longe. E o observatório aqui dos golfinhos no Tejo, tendo em conta que é às portas da minha casa praticamente, é uma maravilha saber que eles estão tão perto. Muito bacana essa. É como se fosse quase uma missão, né? Tipo, você entra já na biologia, já querendo conhecer os golfinhos. É lógico que vão ter vários outros seres extraordinários, mas, assim, para mim demonstra o quão focada você é. Porque eu percebo isso no nosso trabalho diário, quando a gente está fazendo os turnos juntos. Percebi isso durante o seu processo de escrever o mestrado, a sua procura por testes estatísticos. Você consegue solucionar as suas questões. E eu acho que isso são características muito importantes de um cientista, mas também que demonstra o seu envolvimento com o assunto, né? E eu acho que isso é uma dica importante para os nossos ouvintes que estão também no início de carreira,
que essa entrega, que esse foco, ele é importante para a gente poder fechar ciclos, né? Como você agora está fechando esse ciclo muito bacana do seu mestrado, daqui a pouco você vai defender sua tese. E eu até quero também saber um pouco mais sua tese. Quero que você conte um pouco mais sobre a sua tese para a gente. Mas antes, eu vou te pedir, então, para contar um pouco o início. Como é que foi esse início? Se foi desafiante? E o que você sente que já mudou, mesmo que seja ainda uma carreira curta, né? Porque você terminou há pouco tempo a biologia, está terminando o mestrado, mas já tem aí uma trajetória. Conta um pouco para a gente sobre essa tua trajetória, por favor. O foco, como falaste, é importante. Mas também é importante as pausas e os fins dos ciclos. E numa carreira inicial, pelo menos para mim, fez sempre sentido fechar bem os ciclos, fazer as pausas que eu precisava para continuar a definir o meu percurso. Ou seja, eu termino a licenciatura e eu obriguei-me a parar um ano, digamos assim, que era para eu perceber exatamente qual o mestrado que eu queria fazer, o que é que eu queria estudar, como é que eu iria fazer isto. Ou seja, eu acabo por fazer um planeamento prévio para então depois conseguir estudar e fazer aquilo que eu sempre quis, que neste caso são os cetáceos, eu sempre quis mesmo estudar cetáceos. E é importante perceber que, e se calhar para os ouvintes e quem está a começar, acho que é uma boa mensagem, que é, nós temos tempo, não há prazos. E eu acho que isto é muito importante, não temos que estar todos em pé de igualdade. Eu tenho 25 anos, estou a acabar o mestrado, se calhar há pessoas mais velhas que ainda não começaram, mas que estão a tempo de começar. Há mais novos que já acabaram e se calhar já têm uma carreira maravilhosa e eu fico muito contente, mas acho que cada um tem que medir o seu tempo e não se medir como pé de igualdade. E então isto ajudou-me muito a começar. Depois o mestrado que eu estou a tirar, que é numa faculdade em Lisboa, que é o ISPA, oferece um conjunto de oportunidades e aqui o Observatório Golfinhos no Tejo forneceu-me um voluntariado que fez com que eu crescesse depois mais tarde para a minha tese. Ou seja, isto acabou por estar tudo ligado e as oportunidades são importantes. Eu acho que nós temos que agarrar as oportunidades, principalmente no início da carreira. Mesmo que se calhar não seja aquilo que nós queremos no futuro, as características e o conhecimento que nós vamos adquirir vai ser importante para mais tarde, e tenho a certeza disso. Muito legal essa tua fala, Yolanda. Eu concordo com você plenamente que a gente tem que fechar os ciclos e essas pausas para digerir aquele conhecimento adquirido, digerir aquela experiência, para poder, então, é como você falou, planejar um novo ciclo. Eu também, quando eu terminei a faculdade, eu fiquei 1 ano no laboratório de bioacústica para então fazer a prova para o mestrado, e foi muito importante essa base, porque assim como você, eu era apaixonada, eu sabia o que eu queria, eu tinha um projeto pronto, que depois, por circunstâncias, eu tive que mudar, mas enfim, quando eu entrei no mestrado, eu tinha muita certeza daquilo que eu queria, e em nenhum momento eu tive dúvida de que eu não ia conseguir, nem passava pela cabeça. E eu também acho muito importante o que você falou da gente não se comparar, né? Porque cada um tem um caminho, cada um tem uma história, né? Então, como você falou, tem pessoas que vão terminar a faculdade, fazer um mestrado, fazer o doutorado, aos 26 anos já é um doutor. A gente bate palmas para essa pessoa, com certeza, mas tem pessoas como eu que terminaram um mestrado e falaram: não, agora eu não quero mais estudar, eu quero trabalhar. Enfim, não precisa levar 20 anos, que nem eu levei, para voltar para a academia, ou não, ou precisa, ou também, de repente, não precisa de um doutoramento. Então, o que é importante é a gente saber dar valor aos nossos caminhos, as nossas escolhas, e sem ficar naquela, não, mas ela está fazendo isso, eu também deveria fazer, né? Porque
no final das contas, é a sua história. É você quem vai contar. E que bom que você está aqui para nos contar essa história. Então, eu queria que agora você contasse um pouco desse lado técnico do trabalho lá no observatório e sobre a sua pesquisa, quais foram as suas perguntas, como é que tem sido esse processo. Sim, então, o Observatório Golfinhos no Tejo é um programa de voluntariado que começou muito recentemente, começou em março de 2022. Portanto, é um programa de voluntariado, houve a oportunidade de eu ir e consiste exatamente em olharmos para o estuário do Tejo, a partir de Algés, da Torre BTS, e através de telescópio e de binóculos nós estamos a fazer varrimentos contínuos da área, em que sempre que encontramos os golfinhos, o que é extremamente ótimo e ao mesmo tempo estranho no início, porque é uma área com tantas embarcações, altamente urbanizada, e saber que eles vão e estão lá tanto tempo e estão a aparecer constantemente é excelente. Fico bastante feliz, mas no início foi muito estranho. Eu confesso que até vê-los com os meus próprios olhos eu não acreditava que eles iam e que eles entravam no estuário. E pronto, então nós sempre que os vemos ficamos a fazer gravações e também a registar o comportamento deles, a composição do grupo e de que forma é que eles estão a reagir com as embarcações ou não. E é nesse ponto que a minha tese insere. Como é uma área com tantas embarcações, existe um canal de navegação, existem embarcações comerciais, cargueiros, existem transporte de passageiros contínuos, temos embarcações de recreio, há toda uma atividade a acontecer diariamente. Tornou-se importante, apesar de ser um estudo inicial, perceber então se já está a acontecer alguma coisa, se há alguns efeitos no comportamento dos indivíduos, principalmente golfinhos comuns, que é a espécie que é mais observada até agora. Também já foi observado botos recentemente, contigo, ficámos tão felizes por ver botos. Não acreditei. Eu falei, gente, como é que eu, dessa torre de 30 metros de altura, tô conseguindo ver aquele bichinho com uma nadadeira dorsal pequena, um bichinho tímido, que aparece rapidamente na superfície e a gente conseguiu ver. Para mim foi a glória. Sim, é maravilhoso. Eu adoro ver os comuns, eles são tão sociáveis. Já vimos ruazes, botos têm um carinho especial, porque eles são muito tímidos, é muito giro de os ver, mas é uma observação também muito difícil. Não é fácil fazer. Não é fácil fazer observações. Foi o quê? Foi semana passada, né? Que a gente estava observando e aí ele aparece a dorsal, blup, aparece a outra dorsal, blup, aí mergulha. 5 minutos. Aí aparece de novo rapidinho. Se a gente não tiver usando muita atenção e passar, né, o scan com binóculo ou com telescópio muito devagarzinho, a gente não enxerga os bichos. Então, assim, é a glória no sentido de que a gente consegue vê-los, né? E também pelo bichinho que é muito fofo, né? Eu até comentei com a Marta, que é outra observadora, né? Eu falei, olha, quando eu vi que o pessoal estava vendo o boto aqui, eu não acreditei. Eu tive que crer para acreditar, porque não é um bicho fácil de ver. E a distância que a gente está é grande, né? Então, realmente é uma observação, dá prazer pelo resultado, mas é lógico que um golfinho comum, o golfinho roaz, é uma observação mais prazerosa, no sentido que a gente consegue ficar ali acompanhando. E isso, para mim, que, né, tenho muito tempo de trabalho com diversas metodologias como cetóloga, esse observatório dos golfinhos do Tejo tem me dado assim muita alegria de poder acompanhar os bichos por horas, né? Os turnos são de 4 horas e eu já fiz observação de 4 horas. Nunca na minha vida aconteceu isso antes. Então, eu acho que para você deve ser uma super escola,
né, tá podendo estar realizando esse trabalho e desde o início, né? Sim, isto para mim são os meus bebés, porque eu vi o observatório a crescer, eu fui crescendo com o observatório, aprendi muito desde o início e no início nós temos de ser esponjas, nós temos que absorver tudo ao ritmo, principalmente porque ser observadora de golfinhos aprende-se muito, é no ato, é quando estamos a observá-los, ou seja, é naquele instante, com alguém mais experiente que nós, em que nós temos que aprender tudo. Portanto, não há muita margem para erro, mas também há muito acompanhamento. O Observatório tem tantos voluntários, muitos a começar, outros que já têm tanta experiência, acaba por ser muito enriquecedor todo o projeto de voluntariado, porque temos o contacto com muita gente diferente, são pessoas, cada uma com a sua identidade, e depois ali aprendemos de tudo um pouco, um bocadinho do pessoal e do profissional. E no profissional, eu estou lá desde março, portanto já fez um ano e pouco, tive só uma paragem porque fui para a Madeira, mas foi aprendizagem máxima. Aquilo, eu sentia-me uma esponja no primeiro mês, e eu lembro-me do meu primeiro avistamento de golfinhos, foi com golfinhos comuns, foi logo no final do mês de março, e aquilo era uma loucura, ninguém sabia propriamente o quão rápido eram 5 minutos, porque nós fazemos registros de 5 em 5 minutos e nós pensamos, 5 minutos dá tempo para escrever, para decidir quantos golfinhos é que existem, qual é o comportamento, como é que eles estão a reagir com as embarcações, e de repente os 5 minutos parece que não é suficiente naquela fase inicial em que é muito o processo de decisão, mas faz tudo parte da aprendizagem e é muito bom sermos esponjas nesta altura. Você foi esponja e agora já é veterana, né? Quase. Muito legal esse desenvolvimento, né? Inclusive, ouvintes, dessa jovem cetóloga que me treinou lá no observatório e foi muito legal para mim também, muito aprendizado, até porque eu acho que eu falo português, mas eu não falo português de Portugal. Então, por exemplo, monitoramento é monitoração, deslocamento é deslocação, salto parcial, aí tem outro nome, chapado, né? Então, Chapado, salto frontal, depois temos o salto lateral, que também acho que não diz salto lateral, também diz outra coisa. Mas é bom esta cultura toda é enriquecedora. Eu gosto sem imenso. dúvida, é um novo vocabulário para mim e é muito importante, já que eu estou trabalhando aqui em Portugal, eu falar o vocabulário daqui. Por exemplo, fêmea e filhote. Hoje mesmo eu estava lá no laboratório falando com o Miguel, que é professor lá do ISPA, e aí eu falei fêmea e filhote. Aí fêmea e cria, fêmea e cria. Exato. Então, assim, é sempre um aprendizado, né? E falando em aprendizados, o que te mais te motiva nesse trabalho como cetóloga? É assim, é um bocadinho clichê, não é? Mas o que me faz sempre voltar à biologia marinha, o que me faz sempre voltar a trabalhar, a fazer os turnos, é a paixão. Não tem outro nome. É querer conhecê-los, é querer vê-los no habitat deles, ver como eles são, e aqui um bocadinho da vantagem de estarmos no observatório é que estamos a vê-los um pouco de longe, sim, mas não estamos tão perto deles e conseguimos vê-los a fazer o que eles fariam normalmente, porque às vezes com uma embarcação mais perto eles mudam o comportamento. Aqui estamos de longe, temos uma visão geral de tudo e apesar da distância eu sinto-me sempre perto. Eu não sinto-me muito ligada a golfinhos e às baleias, apesar de só ter visto uma espécie de baleia ainda, mas sinto-me muito ligada a estes animais. Eu tenho que contar essa história da baleia, né? Sim. Eu tenho que contar essa história, ouvintes. Estávamos na última semana
fomos fazer, né, a minha primeira saída no TED. Você já fez quantas? Foi sua terceira, né? É a minha terceira, sim. Foi a terceira saída da Yolanda, minha primeira saída. Só mulheres na equipe, né? Foi muito legal isso. E aí, antes de iniciarmos o esforço, eu até perguntei: o que cada uma quer ver? Eu quero orca, eu quero golfinho. Todas falaram que queriam ver o bicho que a gente estava indo estudar, que era o comum e o túrciopes, né? E todas falaram que queriam uma baleia. Porque você não tinha visto e tinha uma outra que não tinha visto, eu não me lembro quem era. Acho que foi a Marta que falou que não tinha Acho que foi visto. a Marta. É. E aí, nossa, foi uma saída de barco mágica. Primeiro, logo de cara, praticamente encontramos os golfinhos comuns, fizemos gravações acústicas, conseguimos alcançar o objetivo da saída. Logo depois, encontramos os golfinhos, nariz de garrafa, fizemos gravações com sem embarcação, alcançamos mais um objetivo da saída de barco. E aí o capitão da embarcação recebeu uma chamada que tinha uma baleia perto. E aí, pessoas, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, cocô de baleia, luminescente, uma coisa. Então a gente primeiro viu o cocô da baleia dentro d'água, muito engraçado, tiramos fotos, ficamos excitadíssimas. Depois a gente viu aquela, como se fosse uma pegada, mas não é pegada porque a baleia não tem pegada. Hoje a gente estava até discutindo que termo usar em inglês. Eu falei mark, mas eu não sei se está certo. É tipo um rastro que a baleia deixa, né, uma bolha na superfície quando ela afunda. E aí a gente viu aquilo e a gente pensou, estamos perto da baleia. E logo depois, questão de menos de 2 minutos, a gente fez a avistagem da baleia-fim, que é um bicho enorme, é um dos maiores mamíferos do mundo. E estávamos lá todas felizes, né, com os nossos desejos realizados. Foi um avistamento que eu acho que tão cedo não me vou esquecer, porque a energia foi contagiante. Todas tínhamos um objetivo. É certo que o objetivo era os golfinhos comuns, mas lá no fundo eu disse: hoje é golfinhos comuns, baleia comum e orca. Só faltou a orca, mas de resto, assim que eu não acreditei. Eu só acreditei que havia a baleia quando ela veio, porque é um animal enorme, muito, muito grande. E se nós somos muito pequeninos, potente. é aqui nestes momentos que o ser humano é pequenino, não é assim tão importante no mundo como é normal de se ver. Nós não somos nada ao lado destes animais maravilhosos. Eu acho também, eu acho que um dos grandes ensinamentos das baleias é nos colocarmos no nosso devido lugar ou devido tamanho, né? A gente toma consciência do quão pequeninos nós somos, né? E um bicho tão grande, tão potente, tem uma leveza, né? Que é impressionante. Eu também, eu fecho os olhos e vem a baleia. É uma coisa que é impressionante. Os golfinhos são lindos, maravilhosos, a gente ama, mas a impressão que a baleia deixa são encontros inesquecíveis. E eu acredito que a primeira baleia a gente nunca esquece, né? Esta vai ficar. Minha vontade era saltar, pular, a gente dançou, fizemos sapateado. E é bom ver a equipa toda contente e saber que é tudo. A emoção é igual, não é? Portanto, vê-se o poder destes animais. Sem dúvida, é uma emoção contagiante. Agora que a gente já conheceu um pouco sobre esse teu trabalho, conta pra gente uma coisa que tenha acontecido que você considere
que foi mais desafiante nessa tua trajetória como cetóloga? Assim, a experiência que já tive assim, um bocadinho mais desafiante está um bocadinho ligada ao estágio que eu tive que fazer. Ou seja, eu já fui para a Madeira fazer um estágio ligado a uma empresa marítima ou turística. Tive essa oportunidade e eu escolhi essencialmente porque eu queria ver mais espécies. Queria ver o máximo de cetáceos que eu conseguisse ver. Mas depois temos aqui todo um lado que eu também queria conhecer, que tem a ver com o turismo. Nós conhecemos tantas empresas que o seu sustento tem a ver com as saídas de mar, e eu gostava de conhecer esse lado, que era um lado que eu não conhecia. Sei que existe um conjunto de desafios, um conjunto de necessidades que estas empresas têm, e eu queria conhecer. Também o meu curso está ligado à conservação, e acho que era uma barreira importante eu conhecer e ultrapassar para também perceber um bocadinho mais. É claro que existe um equilíbrio, não é? Enquanto bióloga marinha, nós só queremos o bem-estar destes animais, nós sabemos observá-los e sabemos ver quando estão em stress, e há empresas que ainda não estão muito bem equipados a observar este stress, não é? Porque o sustento destas empresas são as saídas e são os clientes, e querem mostrar aos clientes os animais. E aqui existe um equilíbrio entre saber falar, quando passar a mensagem, enquanto bióloga marinha, para o que está a acontecer. E na empresa onde eu estive, esta passagem de informação às vezes não era tão clara. É um meio ainda também composto por homens, não é? Que dificulta um bocadinho aqui, enquanto mulher, e principalmente eu era nova, portanto sou muito nova na área, sou nova na empresa, se calhar sou mulher, e então aqui a mensagem não passava tão bem, e pronto, acabou por ser um bocadinho desafiante, algumas saídas assim em linha de comunicação, mas faz parte da aprendizagem. Foi tudo, tornei-me esponja novamente, e foi tudo uma aprendizagem. Sem dúvida, eu acho que é muito importante você mencionar todas essas características, né, de ser uma mulher jovem trabalhando para a conservação do meio ambiente num ambiente de trabalho masculino que foca o lucro sobre a Exato. espécie focal, que é aquilo que você quer ver porque você quer estudar, porque você quer conhecer, porque você quer conservar. Então, eu acho que são várias questões importantes a serem colocadas, e assim, eu sinto, mesmo não sendo tão jovem, mas sendo mulher, trabalhando em ambiente masculino, como é difícil a gente conseguir essa comunicação ativa para a conservação. E eu acho que essa tua escolha de ter saído, né, da academia, do estudo propriamente dito dos animais, para conhecer um pouco do universo mais empresarial, né? É muito importante até para você depois trazer isso para a conservação, como você falou, né? Que o curso tem essa pegada da conservação. Então a gente não pode querer ir contra uma atividade que já existe, que é altamente lucrativa, mas a gente tem que saber trabalhar junto, né? E o Sim. saber trabalhar junto envolve saber se comunicar bem, saber se impor, né? Como mulher, como bióloga, e de uma forma construtiva, né? Então eu acho que é muito importante essa tua experiência, e tenho certeza que isso também vai te dar base para próximas oportunidades, mesmo que não seja dentro da área do turismo, né? Mas que você vai ter que lidar com essa questão de ser uma mulher falando de natureza em ambientes masculinos. Infelizmente, a gente ainda tem muito que conquistar, mas a gente não pode perder a coragem
e o foco, né? Que o Claro. foco são os bichos. E aqui o importante, e acho que foi se calhar a minha aprendizagem maior, assim, enquanto mulher, foi importante é saber criar os nossos limites. É nós sabermos até onde é que nós estamos confortáveis, ou sabermos o porquê de estarmos neste trabalho, e então eu tenho, enquanto profissional, eu tenho que manter o meu profissionalismo sempre no máximo. Portanto, eu tenho que fazer o meu trabalho bem feito. A partir do momento que esta mensagem é passada e a partir do momento que são vistos também resultados no meu trabalho, já não há nada a apontar. Okay? Portanto, já começa a criar aqui algum equilíbrio e isto, pronto, é importante também perceber é que demora tempo. Às vezes não é o ritmo que nós queremos, mas demora algum tempo. E fora que, sim, as marítimo-turísticas têm aqui um papel importante na parte do turismo porque são bastante lucrativas, mas também é importante ver que eles vão para o mar todos os dias e que às vezes há cientistas que não o conseguem fazer. E usar plataformas de oportunidade como as marítimo-turísticas acaba também por ser um papel bastante importante, que pode ser uma solução ou não para o futuro, para os estudos mais tarde, porque eles vão para o mar todos os dias, é o sustento lucrativo, portanto eles são quase obrigados a ir para o mar todos os dias. Aquilo que eles veem, às vezes um cientista, quem está a publicar artigos, não consegue ver tão bem porque não temos essa oportunidade. Também existe todo outro trabalho que quem é investigador não consegue, não tem disponibilidade para ir para o mar, é perfeitamente normal isso. Portanto, há aqui um equilíbrio, há parcerias que têm que ser criadas e acho que há muitas oportunidades por aí. Foi também aquilo que eu aprendi no meu tempo de estágio, há bastantes oportunidades. Concordo. Além do que, essas empresas que estão no mar todos os dias, elas estão levando cidadãos comuns para conhecer animais extraordinários. Então, elas estão desenvolvendo um trabalho de educação ambiental. O ideal seria que essas empresas seguissem as regras de observação. Como muitos lugares isso acontece, em muitos lugares não acontece, em muitos lugares nem tem regras, né? Mas, enfim, nos lugares que tem regras, os turistas poderem compreender a importância das regras também, né? Porque isso também é um trabalho de conservação. E, sem dúvida, como você falou, são plataformas de oportunidade de observação e importantes. Porque, como você falou, às vezes a gente na academia não tem tempo e nem dinheiro para estar no mar sempre. Então, essas fontes de informações, e a gente viu na nossa última saída, o capitão da embarcação, ele identificou uma golfinha grávida. Hoje a gente mostrando a foto para o Miguel, ele confirmou. Quer dizer, é um conhecimento que a gente não tem, mas ele que está ali dentro d'água todo dia, vendo os bichos, vendo as diferenças entre os indivíduos. Ah, esse bicho aqui é muito gordo, ele não consegue mergulhar tão rapidamente quanto os outros. Ah, ele sempre joga uma bolinha antes de mergulhar. São observações muito importantes e que a gente que não está ali todo dia, a gente não vai ver, né? Porque a gente não está com esse olho nos bichos. É muito legal a gente poder aprender com essa atividade também. Claro, sem dúvida. E saber que, por exemplo, eu nem tinha reparado no golfinho que estava grávido e só quando o skipper descreve o comportamento de uma ponta à outra, ele vai saltar agora e vão ver que ele não salta como aos outros e que parece que raspa a barriga na superfície da água. E nós vimos e ninguém conseguia contradizer esta afirmação, estava perfeita e pronto, e é bom se ver também animais, também foi a primeira vez que vi golfinho comum grávido. Fiquei também muito feliz e notava-se. Mas sim, é uma atenção que eles têm, é um olho clínico que quem não está no mar todos os dias não tem. E é perfeitamente normal e está tudo bem e estamos todos para aprender uns com os outros.
Exato. E a sua experiência mais emocionante? Conta pra gente. Bom, essa tenho-a na memória em câmara lenta, porque foi assim, foi na Madeira e eu fui para a Madeira e quem me conhece, e acho que também te disse a ti antes de ir, que eu disse, eu vou para a Madeira e vou ver orcas. E eu chego lá e digo à minha orientadora, eu vim para cá e ela perguntou-me, então, mas qual é a espécie que mais queres ver? E assim, orcas. Ah, mas aqui tu não vês orcas, é muito raro haver orcas. E na minha penúltima saída, eu vi orcas. E foi mágico, foi num dia que estava assim meio nublado, então já seria assim algo difícil de encontrar os animais no mar. Não estávamos a ver nada, os clientes já estavam a ficar um bocadinho impacientes, passado uma hora de viagem sem encontrarmos os animais, eles acabam por ficar um pouco impacientes e nós também. E do nada aparece uma dorsal. Cláudia, mas que dorsal! Eu nunca vi nada assim. Eu fui para cima do flutuador, aquilo é um semi-rígido, eu fui para cima do flutuador e de repente o skipper grita orcas e eu olho para a minha colega e nós, não são orcas. E de repente vem à superfície, eu lembro-me tão bem do sopro, que era assim uma coisa, mas muito lenta. Na minha cabeça está muito lenta. E Que todos os lindo. clientes de boca aberta, nós parámos completamente. Eu lembro-me de não me mexer durante, se calhar, os primeiros 10 segundos, até que o skipper, nós temos uma GoPro a bordo, e ele assim, vão filmar, e nós, calma, temos que trabalhar, a gente tem que filmar estes animais. E sim, foi maravilhoso, ainda por cima eles estavam em alimentação. Conseguimos, não sei o que é que espécie é que estava, mas deu para ver a carcaça, não é? À superfície, eles estavam lá, eram um grupo mais ou menos de 8, 9 indivíduos, com juvenis, tão entretidos entre eles, não é? Porque estavam a caçar, não se importaram nada com a embarcação, nós estávamos lado a lado. Tinha clientes que estavam fascinados, tinha outros que estavam com receio, não é? Porque a gente ouve muito do lado mau das orcas, entre aspas, que é estas interações mais violentas. Não foi o caso, foi uma coisa maravilhosa e eu só acreditei quando me ajoelhei no barco para sentir a terra firme e quando chega pronto, à marina e fico, não, isto aconteceu, eu vi orcas e liguei à minha mãe, liguei ao meu padrinho, fui a correr o meu padrinho ia-me buscar nesse dia, fui a correr, dei-lhe um abraço e ele assim, o que é que se passa? E assim, eu vi orcas, estes animais enormes, lindos, não tem explicação. Foi o primeiro avistamento em que eu me emocionei. E eu não costumo me emocionar tão facilmente. E com eles, com a baleia foi nós não somos nada, com as orcas foi meu Deus. Isto existe. Isto está aqui e quem me dera proteger-vos ao máximo. Foi mesmo assim. Elas são muito impressionantes, né? Porque elas são golfinhos gigantes, né? E a coloração é fantástica. E, nossa, 8 bichos é um bom grupo, né? De bichos. Eu Sim, acho que eu nunca vi mais do que 10 indivíduos juntos. Acho que sempre foram no máximo 8 grupos. Geralmente, lá no Mar do Norte, a gente vê grupos de 3, 4 indivíduos. Então, deve ter sido bem chocante. Mas muito bom que você, olha, foi focada lá para Ilha Madeira, ver orque, saiu de lá com essa imagem toda, né? Muito legal. Foi aquilo que eu te disse, é tirar para o universo, e aconteceu, não é? Na saída da semana passada, tiramos para o universo, se estiver a nosso favor vai acontecer. E Não, pronto, eu falando atirei. sobre isso, eu falei com a Paula, né? Eu falei assim, ai, foi tão bom o nosso trabalho de campo, eu queria tanto que a gente fosse toda semana. Aí, no final do dia, chega na Rita assim,
Cláudia, você pode ir para o mar segunda-feira? Aí eu comecei a bater palma, né? Eu, lógico que eu posso. Aí eu lembrei disso, ó, joguei para o universo, estamos indo para o mar de novo. Acaba por Mas ser a lei da atração, se pensarmos bem. A gente diz, não é? E acreditamos e eu acho que acaba por acontecer. Cedo ou mais tarde, acaba por acontecer. também acho. As orcas, elas ano passado eram as minhas preferidas, porque eu vou mudando. Aí eu me apaixono, aí daqui a pouco eu me apaixono por outra espécie, às vezes eu volto para a espécie favorita, né? Mas as orcas, elas são demais, elas são Eu realmente de acho, uma força. nem sei, eu acho que é de todas as características em conjunto que nos leva pronto, são as orcas, não é? São elas, é esta espécie. Não tem como confundir com outra. E até com os clientes, não é? Que foi a interação que eu tive, eles todos começam com receio e de repente todos acabam apaixonados e quiseram. E quando a gente disse, porque não podemos estar tanto o tempo, temos tempo restrito, quando a gente disse que tínhamos que ir, eles, mas porquê? Não podemos só ficar mais um bocadinho, a gente não as está a chatear. Nós, eu sei, mas agora tem que ser. E eles compreenderam. O bom disto é que agora também está-se a ver aqui um bocadinho, a conservação já está a fazer efeito. As pessoas já não estão a querer perturbar. Já são eles, os clientes já começam a perguntar como é que nós sabemos se eles estão perturbados ou não, que é para eles próprios também já terem, assim, poderem fazer assim um género de uma avaliação e compreenderem melhor. Eu acho isso incrível. E com as orcas foi... Eu não acho que tão cedo, espero nunca me esquecer. E Acho que elas, não. Acho espero que é mesmo. isso. A primeira baleia a gente nunca esquece, a primeira orca a gente nunca esquece, o primeiro grampos griseus a gente nunca esquece. Eu vou te falar que são mais de 2 décadas trabalhando no mar e as primeiras observações de uma espécie, que nem um golfinho cabeça de melão. Quando eu vi, que eu falei, gente, é um golfinho cabeça de melão. Eu identifiquei na hora, porque é um bicho muito esquisito, muito característico. Eu lembro da avistagem assim, eu falo e lembro. Então, eu acho que são imagens que realmente ficam na memória, né? Tem esse poder de nos trazer de novo aquele momento de tanta intensidade, né? Então, falando aqui dos bichos de intensidade, de amor, inesquecíveis, momentos inesquecíveis, me diz qual é o seu animal predileto, se tem alguma espécie favorita e por quê? Sim, eu não tinha. Há coisa de um ano atrás eu não tinha a espécie favorita e eu dizia, não faz sentido ter, eles são todos fascinantes à sua maneira. Mas a partir do momento que eu começo a trabalhar com golfinhos comuns, diariamente, não é? A vê-los de longe, a vê-los de perto, e depois fui para a Madeira e vi algumas espécies diferentes, e a minha mãe disse, tu se calhar vais mudar. Não, golfinho comum, ponto final. Golfinho comum vai ter sempre um bocadinho muito especial e é a minha espécie, é o meu bebê. Eu digo isto na brincadeira e menos profissional, mas eles são os meus bebés. Foi quem me deu o passo para eu começar a observar golfinhos. E é a espécie que eu identifico num pescar de olhos. Basta ver a barbatana que eu já sei que são eles. Eu não preciso de ver aquela coloração linda que eles têm. Não preciso de ver o comportamento. Eu olho para a dorsal às vezes, e na Madeira acontecia muito isto. Eu estar no mar, e golfinhos comuns na Madeira acontecem principalmente no inverno. A partir de abril já deixamos de os ver. E eu comecei em abril. E eu via e dizia, são golfinhos comuns, e a minha orientadora, não, vão ser roados, eu não vão ser comuns, olha que acho que estás enganado. E a gente chegava-se mais perto e eram comuns. Assim, eu não consigo, são eles, são os meus bebés. São graciosos, são lindos, são tudo. Eu acho que é mesmo, eu e eles temos aqui uma ligação muito especial que eu não consigo me desligar deles. Ah, eu também. Eu acho eles maravilhosos, eles são lindos.
E também são meus bebês no momento. Agora também são os teus favoritos. São, eles já tinham sido uma época, até a Moniquinha lembrou lá no episódio dela, e voltaram a ser agora com doutoramento, né? E a Joana também, no episódio passado também, enche os olhos d'água quando começa a falar desses bichinhos. É muito bom que a gente possa se emocionar com o nosso trabalho, né? Eu acho que somos muito privilegiadas de poder trabalhar com essa paixão, com essa entrega, com esse envolvimento e poder falar, não, o meu objeto de trabalho é o meu bebê, né? Que lindo! Exato. É isso mesmo. Muito legal. E então, pensando assim sobre essa coisa do seu trabalho, da sua paixão, né? E lembrando, né, que você é bióloga marinha, o que o mar realmente representa para você? Sim, para mim, neste momento, ele dá uma sensação de paz, dá uma sensação de tranquilidade, e nós até comentamos muito isto no observatório, quando vamos para lá. Pode estar a acontecer mil e uma coisas na nossa vida, mas a gente vai para lá e não sei, como estamos sempre a olhar para o mar, eu esqueço-me do que se passa durante aquele tempo. Depois acaba por ser um bocadinho aquela sensação de regresso a casa. Ou seja, eu já saí, não é? Eu já estive no Algarve, agora regressei, e acho que isto acontece com toda a gente, desde pequenos a grandes, não é? Que é aquela sensação de chegar a casa, de ter a comida da mãe feita, ou aquele calor de família, não é? É a sensação que eu tenho. Para mim, o mar é isso, é o meu regresso a casa. Portanto, eu sempre vou para o mar, eu estou a regressar a casa. Ai, que lindo! Muito bonito isso. E tem alguma música que você gosta de ouvir, assim, que te lembre o mar, ou que quando você está no mar você gosta de ouvir? Assim, neste momento, nós no nosso trabalho agora ali na torre, nós não conseguimos ouvir música. Nós estamos tão focados que a gente não ouve música, por muito que eu gosto de ouvir. E no mar também, quando eu estava, também não havia essa possibilidade. Sim, a música que eu trouxe não está relacionada com o mar, mas está relacionada com a fase da vida que eu me encontro agora, que é, estamos aqui num fechar de ciclo, estou a acabar o mestrado, estou a acabar de entregar a minha tese, e nós todos, acho que sim, acho que é geral, fazer uma dissertação dá muito trabalho. Acaba por ser aqui aquele sentimento de não desistir, porque nós andamos sempre com obstáculos, atrás de obstáculos, atrás de obstáculos, e temos que os passar. E então a música que eu trouxe relembra-me o porquê de eu entrar neste meio, o porquê de eu querer ser bióloga marinha, o porquê de eu querer observar os golfinhos e as baleias, e chama-se Melhor de Mim, que é da Marisa, que é uma fadista portuguesa que tem um vozeirão, como muitos portugueses e até mesmo um vozeirão, e começa com um verso que eu adoro muito, que é: hoje a semente que dorme na terra e que se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Então aqui nós começamos já com aquele sentimento de não desistir, e isto lembra-me logo de tudo o porquê de eu ter começado. Ainda que a esperança da luz seja. Depois termina com o texto que me dá a motivação, que é preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente, cada passo que demos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre nos iluminar. Sei que o melhor de mim está para chegar. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. Eu acho que termina da melhor forma possível. Nossa, fiquei aqui arrepiada, que lindo, emocionante. Eu arrepio sempre que ouço, e acho que todas nós, na nossa profissão e em qualquer profissão, há sempre obstáculos, e isto ajuda um bocadinho a lembrar o porquê de estarmos a fazer as coisas e do porquê de termos chegado até aqui.
E a importância também de não desistir, né? De fechar esses ciclos. E eu achei muito legal essa coisa de que a gente tem esses obstáculos, a gente às vezes pensa que aquele problema vai te impedir a sua realização, mas se tiver um pouquinho de calma, né, você vai ter o outro dia para continuar, para, com a sua perseverança e determinação, resolver a questão que está te bloqueando. E eu acho que isso é muito lindo essa música. O fado aqui em Portugal é muito forte mesmo. Obrigada por ter compartilhado. Parece, eu achei que tinha que trazer aqui um bocadinho também da cultura e juntar, porque isto também faz parte de sermos portugueses e conhecer um bocadinho de tudo, não é? E pronto, e acho que todos nós vamos ter situações mais difíceis, situações mais fáceis, e o foco tem que cá estar e lembrar sempre o porquê de começarmos. Acho que faz com que ultrapassar as situações se torne mais fácil. Sem dúvida. Muito bem, Yolanda Silva. Nossa, que entrevista prazerosa, que bacana a gente poder estar com esse bate-papo aqui fora da torre de observação, sem se preocupar em ter um golfinho no meio da conversa. Então, eu gostaria de te pedir para você dar alguma dica, ou se você tem algum comentário para os ouvintes, para as jovens cetólogas, ou mesmo para as cetólogas com mais experiências. O que você gostaria de deixar como recadinho aqui no final da nossa entrevista? Eu vou passar aqui a mensagem, mas para quem está a começar, como eu, porque eu acho que a mim lembraram-me e foram-me recordando ao longo destes anos todos, eu acho que é importante quem ouvir, se estiver a começar, não desistam. É difícil, vão ter situações que vos vai querer deitar tudo por água abaixo, mas vocês vão encontrar o caminho certo. Eu acho que isso é importante. Não desistam, porque vai valer a pena. Se é a paixão, se é isto que querem fazer, não há mal nenhum neste mundo que vos vai impedir de tornarem um sonho realidade. Isso mesmo, uma ótima dica aí para o pessoal perseverar nos seus sonhos. Não é fácil, mas vale a pena. E daqui a pouco você vai estar aí com o seu título de mestre e aproveitando a sua pausa, né? Sim. E eu vou estar lá batendo palmas para Yolanda, mestre, até o final do ano. Sim, sem dúvida, vai correr tudo muito bem. Então, tem algum contato, alguma coisa que você gostaria de deixar aí para o pessoal, se quiser fazer conexão com você? Qual seria o melhor canal para isso? Sim, pronto, mais facilmente para me contactarem é via e-mail, que depois passo de Cláudia e tu depois escreves. Ou então o Instagram também estou sempre... Posso não fazer muitas publicações, mas eu respondo sempre às mensagens. Pronto, estes dois meios são os mais fáceis para poderem contactar-me. Perfeito. Então, Yolanda, muito obrigada pela sua participação. Nos vemos já no observatório e vamos jogar para o universo semana que vem em Orca, na nossa saída de campo. Eu estou a sentir como 11 orcas. Portanto... Isso aí. Então tá, Yolanda, te vejo no mar, segunda-feira estaremos gravando os golfinhos do Rio Tejo juntos. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. E você ouviu o podcast Olhos no Mar, uma realização da bióloga Cláudia Herber e jornalista Johanne Russell, com a parceria das observadoras de mamíferos marinhos e da designer Flávia Muniz. Avisa aos navegantes, todo dia 23 tem episódio novo no mar.